Muito bem, vamos. Ainda não terminou. Tem mais uma música, ou talvez mais duas, eu não sei, mas tem mais música. Mas eu quero parar agora para a gente pensar um pouco no Natal, porque nós temos uma imaginação de Natal. O casal ali, o marido, ele está bem chocado com a história, porque não é isso que se vende. Se nós não tivéssemos na pandemia, estaríamos vendo um monte de luzes nos shoppings, pessoas lotando tudo, mas agora esse ano é diferente. Sabe, esse Natal está muito diferente dos outros, muito diferente. A gente tem que usar máscaras, tem que ficar usando álcool, ficar separado de todo mundo, né? É tudo muito estranho. E eu fiquei pensando, né? Será que é estranho mesmo? Né? Tem uma música que o coral cantou que fala estranho modo de salvar. E eu fiquei pensando, o que é estranho, né? Vocês sabem que eu gosto de dicionário. Eu fui lá ver o que é estranho. Estranho é aquilo que é esquisito, anormal, que é espantoso, extraordinário, que vem de fora, enfim. É isso que é estranho. Vamos dar uma olhada na estranheza do que a Bíblia nos diz. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Lucas. Vocês querem que eu ponha... Não, só isso. Melhor colocar esse negócio. Me ajuda aí. Eu vou deixar aqui... Eu já copiei os textos por causa da luz, né? Que às vezes não temos essa luz, então eu gosto de já copiar. Mas eu vou ler aí, se você, pelo menos se quiser acompanhar, mas você que não conhece, eu vou ler bem devagar para você entender, em Lucas capítulo 2, logo no início do Evangelho de Lucas, do capítulo 2, verso 8, diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vamos orar e pensar nesse texto. Senhor, muito obrigado pelo Natal. Obrigado porque talvez hoje alguém conheça a verdadeira história do Natal. Nós possamos, ó Pai, limpar de nossa mente os símbolos que não tem nada, não condizem com o Natal, as riquezas que não condizem com o Natal, as comidas que não condizem com o Natal, mas que nós possamos ter realmente o verdadeiro significado do Natal. Eu te peço, em meio daquele que é o Natal, que é o Senhor Jesus, que nasceu para nos dar salvação. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá então. Como eu falei, estamos num momento diferente, num momento estranho. Mas quando eu estava meditando sobre o musical, sobre o texto, as músicas, fiquei pensando, o mundo já passou por coisas estranhas. É que, claro, sempre para nós é estranho, porque estamos passando agora. Mas já imaginou, por exemplo, a guerra? Quando houve a guerra, quando houve o Holocausto, e aqueles milhões de judeus e pessoas foram mortas, já pensou? Já pensou há 100 anos atrás, quando também teve aquela gripe espanhola? Pensou? Já pensou quando o povo era escravo no Egito, e de repente ele sai, milhões de pessoas, milhares de pessoas saindo do Egito e atravessando o mar? O mundo já viu coisas estranhas também.
Nós só estamos agora vivenciando outro momento estranho da história. Mas a história já viu vários. De certa forma, o povo de Israel, ele esperava uma coisa estranha acontecer. Havia uma promessa no Antigo Testamento de que viria o Messias, e aquilo vai nos criando o que agora é chamado de imaginário popular. Imaginário popular é aquilo que nós ligamos como símbolo, aquilo que nós imaginamos ou fantasiamos. Por exemplo, quando você escreve Natal em algum dessas redes sociais aí, que vem aqueles emojis lá, aparece uma árvore, um pinheirinho cheio de bolinha, aparece um Papai Noel, a palavra Natal. De onde tiraram isso? Do imaginário popular. A gente imagina que mesmo aqui vai ter uma casa com chaminé e vai vir um homem de roupa vermelha, bem gordo, que entra numa chaminé fininha, que a gente não sabe como, mas ele entra, e aí deixa os presentes lá. A gente tem esse imaginário, mas será que é verdade? Olha o que o povo imaginava, o povo de Israel. E havia um Messias, Messias é uma palavra hebraica, que quando vai traduzir para o grego, dá a entender o Cristo, dá a ideia de Cristo. Cristo é Messias. Então, como é que eles imaginavam isso? Messias seria um libertador. Vamos imaginar que eles tinham ideia de libertador como um juiz, como Sansão, gigante, forte, lembra? Sansão foi um juiz, um libertador. Talvez eles tivessem ideia de esse juiz ou desse Messias como Gideão, um homem que com um exército pequeno vai virar a história. Talvez. Vamos lembrar que apesar do período de paz que eles estavam vivendo na época, mas era a paz romana. Era a paz desde que se cumprisse o que os romanos falavam. Era assim, isso era a paz. As pequenas insurreições, as pequenas revoltas eram contidas à força. Então eles tinham uma ideia de alguém forte, rico. Então eles começam a olhar ao redor. Só que nós vamos notar que desde o Império, se você for na história, quando os romanos lá, eles acabam substituindo os gregos, né? Isso que eles fazem, eles dominam muito o mundo, e esse povo de Israel olha ao redor e começa a pensar: de onde me virá esse socorro? Qual povo que pode enfrentar os romanos? E eles não tinham ninguém. É o que nós falamos, não havia luz no fim do túnel. Não havia luz no fim do túnel. Na época não tinha túnel, mas é uma expressão que usamos hoje. Mas ali, na narração dos primeiros atos de Jesus, o evangelista Mateus, ele nos fala de uma luz. Diz assim, quando fala do nascimento de Jesus: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E como ele descreve essa luz? Ele diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A luz que estava aparecendo para eles não era a luz da vitória política, era a luz do arrependimento. E aí começa a ver as coisas estranhas. Essa luz de arrependimento ainda não tinha passado na cabeça que o Messias ia fazer isso. Então era o início de um Natal diferente, a luz do arrependimento. Talvez seja bom você pensar nisso neste Natal. Estamos com poucas luzes, ou algumas luzes em algumas casas, mas nem tanto quanto antes. A cidade está um pouco apagada, se você pensar bem, mas você tem a luz do arrependimento. E você que está aqui nesse templo, você que está aí em casa assistindo, você pode ter essa luz do arrependimento. Estranha luz, mas é a luz do Natal. Vamos pensar
em outras coisas que estavam no imaginário popular deles, que a história mudou. Sempre, quando os grandes impérios se estabeleciam e as grandes cidades se estabeleciam, elas tinham um centro político, de onde saía todas as ordens, e geralmente, ou sempre, era a cidade rica. Roma, cidade rica, era assim, ela era riquíssima. Fala-se que todos os caminhos levam a Roma, porque tudo dependia de Roma. Então eles começaram a pensar, bom, o nosso libertador deve vir da cidade rica. E talvez eu estou pensando no Natal deles, que ainda não tinha, hein? Estou brincando com vocês. Talvez eles pensassem, bom, Jerusalém, porque Jerusalém continuava sendo a cidade onde estava o templo. Jerusalém continuava sendo o centro religioso deles. Eles iam lá anualmente, mesmo debaixo do Império Romano. Então, eu estou me colocando agora no lugar do judeu na época de Cristo, onde Cristo o Messias está nascendo. Ele não sabia, mas ele todo dia queria saber notícias de Jerusalém, porque é claro, de lá viria o Messias, porque o nosso imaginário popular é assim. Não importa onde nós estamos, o nosso imaginário popular, a nossa imaginação manda. Como eu disse, da mesma forma que eles esperavam o Messias, talvez de Jerusalém, nós esperamos o Papai Noel do céu, com umas renas tocando Jingle Bell para nós. Talvez seja isso, mas de repente, algumas pessoas sabiam de onde viria. Alguns anos, 1 ou 2 anos depois, quando os magos chegam lá em Jerusalém, e eles falam, bom, viemos saber onde nasceu o rei, e é claro, vamos lá para Jerusalém. Aí Herodes pergunta para os escribas, onde vai nascer esse rei? Ele, vai nascer em Belém. E eu vou imaginar, pessoal, vocês aí em casa, vocês sabem, você que é membro de Vila São José sabe que eu gosto de imaginar na Bíblia, nas entrelinhas da Bíblia. Eu estou me colocando, repito, como um judeu. Não pode ser Belém. Belém é uma vila. Coral, vocês foram generosos com Belém, colocando aquelas lâmpadas. As luzinhas ficaram bonitas, mas foi generosidade de vocês. Era uma vila. Você não via nada. Quando você viaja à noite, você começa a ver as cidades pela luz, né? Você fala, estamos passando perto de uma cidade grande, toda a luz. De vez em quando você vê assim um amontoadozinho, você fala, é uma vila. Eu creio que Belém era isso, era uma vila. E eles, não pode vir de Belém. Mas vamos tirar o imaginário popular. Vamos tirar os detalhes que não estão de acordo com a vontade de Deus, ou pelo menos não foi Deus que disse. O que Deus disse, e não o que a minha imaginação disse. Então eu vou na Bíblia e vou procurar lá, bom, Papai Noel, não achei, a árvore de Natal, não tem. Pinheirinho, não, também não tem. E eles começaram a procurar. Então foram para os religiosos. Espera aí, onde vai nascer o Messias? Ele, em Belém. Mas, em Belém? Quem disse que nasceria em Belém? Deus. Anos antes, séculos antes, um profeta chamado Miqueias, ele escreve assim, no livro de nome Miqueias, dizendo, em Miqueias capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando nós confrontamos o nosso imaginário com a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia está sempre certa. E sabe o que a Bíblia diz no relato de Lucas, agora já no Novo Testamento, escrevendo sobre o nascimento de Jesus? Diz assim, e subiu também José da Galileia, cidade de Nazaré, até a Judeia,
a cidade de Davi, chamada Belém, porque Belém nasceu lá. Davi nasceu em Belém. Davi nasce em Belém, né? O pai dele era belemita. Então, ele nasce lá. Então diz: e subiu da cidade de Nazaré até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu imaginava Jerusalém, mas Deus havia dito Belém. Eu imaginava um Papai Noel cheio de presente, corado, saudável, bonito, com renas mágicas que cruzavam o céu. Mas Deus disse que o Messias nasceria numa cidade pobre, numa cidade pequena, que na profecia já diz: você é cidade pequena entre milhares, mas de você virá o Salvador, virá aquele que está desde a eternidade. Ao invés de uma cidade rica, uma vilinha chamada Belém. Que lugar estranho, que estranha cidade Deus foi escolher. Mas daí aparece um anjo, né? Nós vimos aí, aparece um anjo, e ele diz: bom, nasceu o Salvador. E eu estou me imaginando agora como um pastor escutando: bom, nasceu o Salvador, como é que eu vou entrar no palácio? É o rei. Que roupas que eu vou ter? Eu sou um pastor, e não pastor de igreja, pastor de ovelhas, que era uma das profissões mais humildes que tinha, porque ficavam nos currais à noite, ficavam cuidando dia e noite daqueles rebanhos. Então, para ele, como que vai entrar no palácio? Me dá o endereço do palácio, e eu vou me imaginar um pastor de ovelhas. Vou para casa, vou tomar um banho, vou colocar a melhor roupa, porque o anjo disse que eu vou ver um pastor. Ou melhor, o anjo disse que eu vou ver o Salvador. Perdão, o anjo disse que eu vou ver o Salvador, que eu vou ver o Messias, e ele deve estar num palácio. E então ele diz: não, você vai encontrar ele, para anjo, não, já sei como é que eu vou encontrar ele. Eu vou encontrar ele num berço de ouro, eu vou encontrá-lo vestido de púrpura, uma coroa dourada, mais que dourada, de ouro, entalhada com pedras do lado do berço. Sim, vai ter um grupo de a governanta, babás, e ele vai ter várias roupas, um príncipe. E o anjo continua: não é bem assim, vai ser num pano. Pano, sinônimo de quase trapos. E o berço dele será eu vou usar a linguagem nossa de hoje, um coxo de dar comida para bicho. O profeta Zacarias já tinha dito: alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvo e pobre. Lucas nos contou isso, e nós já lemos, né? Lucas 2,7, deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Eu imagino um rei rico, o próprio Deus vindo ao mundo, ele tinha que ser rico. Essa era a minha ideia, esse é o meu imaginário. Não pode ser, mas Deus escolhe um lugar pobre, nascendo numa manjedoura.
Que berço estranho. O Senhor Deus escolheu o Natal para acontecer numa cidade estranha à minha mente, uma cidade pobre. O Senhor Deus escolhe um berço estranho à minha mente. Eu pensei num berço de ouro, mas Deus escolhe uma manjedoura. Quantos símbolos no seu imaginário está do Natal? E eu quero parar agora. Esta semana, agora vai ser o Natal. Ainda bem que eu não consigo ver o rosto de vocês. Então eu vou me imaginar. Natal. Presente bonito, embrulhado numa caixa bonita, numa embalagem bonita. Comidas fartas. Dona de casa, vou preparar as coisas. Homens, elas já devem ter brigado para vocês. Pinta a casa. Reforma. Vamos trocar aquele sofá. Que a Mariana não ouça. Vamos trocar aquele sofá que eu estou há tanto tempo. Esse é o nosso imaginário. Não, pastor, não existe Papai Noel. Mas a gente quer o presente. Não, pastor, é claro que não tem chaminé, mas eu quero reformar a casa. Não, pastor, eu sei que Papai Noel gordinho, corado, bonito não existe, mas nós queremos comer bem. Está vendo como o nosso Natal é um Natal estranho aos olhos de Deus? O Natal de Deus é estranho aos nossos olhos. O Natal de Deus é um lugar pobre. O Natal de Deus é um berço pobre. O Natal de Deus é um arrependimento através da luz de Cristo. Então repense um pouco, não quero estragar a sua festa, mas vai ser Feliz Natal mesmo? Você sabe que o Papai Noel não vem, talvez não tenha máscara lá onde ele mora. Você sabe disso. As renas estão com Covid, não vão conseguir chegar. Mas você está preparando tudo para um Natal rico. E esse Natal não é o Natal de Deus. Você pode ter uma festa familiar, isso é verdade. Pode ter um momento, eu não estou criticando, vai ser assim também, sabia? Só que nós temos que parar um minuto e pensar no verdadeiro Natal. Sabe, nós temos uma pessoa aqui na plateia, a Bruna, foi lá, subiu lá os lugares paupérrimos do Pará, se eu não me engano, né? Acho que lá eles nem pensam num Papai Noel igual a gente pensa aqui. Mas sabe, ela e a missão que ela trabalha vão falar lá do verdadeiro Natal. Estranho para nós, mas não estranho para Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso imaginário e com o nosso Natal. Esse menino, naquela manjedoura bonita, vai crescer convivendo com uma coisa que para nós é estranha, porque nós estamos no século 21, onde uma pessoa com 90 anos pega uma doença maldita, dura, chamada Covid, e ela se restaura, sai do hospital de 90 anos, o pessoal aplaude, sai. Então, nós hoje, o nosso normal é viver muito, mas na época de Cristo, a morte era o normal. Como eu falei, quando os magos chegaram e perguntaram, onde está o rei dos judeus? Herodes, que então era o que governava Jerusalém, falou, peraí, tem um rei aqui? Um rei além de mim? Fala, quando você encontrar, me fala que eu vou lá adorar também. Eu vou matar, porque eu não quero ter outro rei. E quando ele percebeu que aquelas pessoas que a Bíblia chama de magos, eles não voltaram, sabe o que ele fez? Ele fez um cálculo. Eles vieram em tal data, deve ter aqui, se nasceu um rei, deve ter 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Mata todas as crianças abaixo de 2 anos. Pastor, que absurdo! Irmãos, Jesus conviveu com a morte
todos os dias, porque a morte era o normal. Nós estamos assustados com a morte da Covid, mas a morte é o normal da humanidade. Sabe de uma coisa? No Natal eu tenho que te contar um segredo: você e eu, um dia, não vamos passar o Natal mais, porque nós vamos morrer. É assim que vai funcionar. Então Jesus convive com a morte, ele cresce. E ele cresce diferente de todos. Ele era o que nós chamaríamos hoje de ET, um extraterrestre. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas como? Oh, Jesus, você não vai tomar uma cervejinha com a gente? Nem sei se tinha, hein? Bebida lá que tinha lá. Você não ri das nossas piadas? Como? Você tem uma vida sem pecado? Como é que pode ser? Então, aquilo começa a gerar uma revolta, que Deus já sabia que ia gerar uma revolta entre os religiosos, e eles planejam matar Jesus. Qual é o normal? O normal é uma pessoa fugir da morte, e o estranho é alguém enfrentar a morte. E o que é que Jesus disse logo no início do ministério? Lucas capítulo 9: é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Sabe como é que esse Jesus sabia? Aquele menininho, ele já sabia como é que ele ia morrer. E sabe como é que ele ia morrer? Ele ia morrer crucificado. Por que que ele ia morrer crucificado? Porque a morte dos judeus era por apedrejamento. A pena de morte tinha e era por apedrejamento. Mas eles estavam debaixo do governo romano. E a morte romana era diferente, não era apedrejamento. Um dos tipos de execução era a cruz. E por que é que os judeus, eles não queriam morrer na cruz? Porque lá no deserto, séculos e séculos antes, o Senhor Deus disse: se uma pessoa for pendurada no madeiro, o corpo dele não pode passar a noite ali, porque quem fica no madeiro é maldito. Então, aquele menino que nasceu de uma virgem, aquele menino que cresceu sem pecado, sabia que ele ia ter uma morte maldita. E por que que ele ia ter uma morte maldita? Porque ele trazia em si mesmo o verdadeiro presente de Natal. Sabe, o seu Natal não vai ser aquele eletrônico caro, não vai ser aquela roupa chique, não vai ser aquela joia que você espera. Não. O verdadeiro Natal é que Cristo pegou tudo de ruim na nossa vida e nos deu a coisa boa. Nós éramos malditos de Deus e Jesus Cristo se fez maldito por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a morte dele, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a luz de Deus é uma luz diferente, não é essas luzinhas aqui, é a luz do arrependimento. Luz estranha, hein? Aquele rei que deveria ser rico, nasce numa manjedoura. Lugar estranho, hein? Aquele rei que deveria ter nascido numa cidade rica, nasce numa pequena vila. Estranho. Afinal, o Natal é estranho. Eu vou voltar no dicionário. Esquisito. E sabe o que quer dizer esquisito? Esquisito quer dizer diferente. Eu já contei aqui que certa vez nós tínhamos uma missão no Chile, e um casal foi lá em casa e a gente jantou. Quando terminou, o homem olhou, o marido olhou para a Mariana e falou: a sua comida está muito esquisita. E daí a gente ficou assim, né, um pouco para trás. Mas daí o missionário nos explicou: esquisito quer dizer diferente. É que aqui no nosso português esquisito quer dizer diferente e ruim, e para eles quer dizer diferente e bom. Só que é diferente.
o Natal é esquisito, o Natal é diferente. Nós criamos todas essas luzes, cenários, Papai Noel, árvores, enfeitamos tudo, reforma de casa, queremos tudo, melhores comidas. O Natal de Deus é esquisito, é um Natal pobre, é um jeito pobre, é um jeito de salvar, que não vem como um herói derrubando exércitos, é um jeito de salvar que vem e morre no nosso lugar. Que jeito estranho de salvar. Eu quero que você pense no Natal diferente. O Natal não está na manjedoura. O Natal, o verdadeiro sentido do Natal, vai muito para frente. O verdadeiro Natal vai estar na cruz, porque é a cruz que nos leva ao arrependimento, é a cruz que dá o verdadeiro sentido de Natal. Mas para você isso vai ser esquisito, ou vou usar a palavra do apóstolo Paulo, loucura. Não, pastor, eu não quero isso. Eu quero o Papai Noel, reformar a minha casa. Está vendo, meu marido ouviu isso agora, que ele vai reformar a casa mesmo. O meu sofá agora não sai. Agora eu vou ter que comer ovo frito no Natal. Não quero mexer na sua vida, não. Eu só quero que você pense no verdadeiro sentido de Natal. Se você acha que tudo isso, toda essa pobreza, todo esse jeito de Deus, um jeito que olha para dentro de nós, um jeito que fala do arrependimento, um jeito que não fala das joias, um jeito que vem ao mundo como ser humano, esvazia-se a si mesmo como Deus, e ele se faz carne, isso é loucura para você? Realmente é loucura. E eu quero mudar esta palavra para você. Você tem duas palavras para definir o seu Natal e a sua vida: loucura ou salvação. Basta você olhar para Cristo e você tem duas decisões, ou uma das duas decisões para tomar. Se você disser, pastor, tudo isso é uma loucura, tá bom. Ou você pode falar, na verdade, pastor, eu acho que é esse o Cristo mesmo, esse é o Natal, eu estava enganado. A Bíblia já falou disso. O apóstolo Paulo, eu vou encerrar aqui, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que morrem ou que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Natal de Cristo para você é loucura ou é o poder de Deus? Crê em Cristo, nascido de uma virgem, nascimento estranho. Crê em Cristo, nascido numa cidade pequenininha, cidade estranha. Creia em Cristo, crucificado, que morte estranha. Por mais estranho e louco que pareça, se você aceitar, para você não vai ser mais loucura, vai ser o poder de Deus. Pensa nisso e tenha um Feliz Natal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a loucura que nós sempre, que eu mesmo já pensei antes, mas agora ficou claro na minha mente, que o que o Senhor deseja para nós é essa loucura para o mundo, mas que para o Senhor faz todo sentido. Pai, nos perdoa porque nós nos acostumamos ao padrão do mundo, mas nós queremos seguir o Teu padrão. Senhor, nos perdoa porque até agora achávamos que o Teu Natal era loucura, mas nós já vimos que o nosso Natal é loucura. O Teu Natal é o Teu poder que salva. E eu te peço, para aqueles que estão ouvindo aqui, para aqueles que estão ouvindo nas suas casas, que possam aceitar Jesus e deixar de encarar o verdadeiro Natal como loucura, mas que encarem o nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus como manifestação do Teu poder para a salvação. E eu te peço essa salvação em nome daquele que nos deu, que é o próprio Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Nós temos mais uma parte ainda do nosso musical. Feliz Natal!